bem, prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos lendo Atos capítulo 10, versículo 9, lemos até o versículo 8, do anjo que apareceu para Cornélio e lhe deu ordem para ele mandar alguém para buscar a Pedro. Ok? Bom, então também Deus dará uma visão a Pedro, porque falando da limitação do ser humano, né? Apesar de Pedro ter andado com Jesus por tanto tempo, ele ainda não entendia que o evangelho deveria ser pregado a todos. E mesmo diante dessa experiência, ele não vai ter esse entendimento de forma completa, tanto que depois Saulo de Tarso, Paulo vai repreendê-lo, o apóstolo Paulo vai repreendê-lo, né? Paulo, ele não teve um mérito, assim, de receber a mensagem de Deus quando Jesus começou o ministério. A mensagem não chegou a ele, né? Pela vida que ele tinha entre os fariseus, e talvez até o conhecimento que ele possuía, esse conhecimento deve ter atrapalhado ele. Porque acaba que a pessoa que às vezes tem um conhecimento profundo, ela exige mais fatos para que ela mude o seu conceito. Então, Saulo de Tarso teve que ter aquela revelação especial daquele encontro com Jesus. Enquanto os apóstolos iniciais que andaram com Jesus, eles tiveram o mérito, inclusive Matias, de estar com Jesus desde o princípio do seu ministério. Então, o apóstolo Pedro teve essa graça, essa iluminação, né, esse privilégio dele ser uma pessoa que Deus conseguiu se revelar ainda durante o ministério de Jesus. Saulo de Tarso não teve, ok? Por outro lado, Saulo de Tarso, ele é a pessoa que ele vai conseguir ver de forma bem clara que não havia distinção entre judeus e gentios. Ele foi criado também entre gentios, mas era um seguidor do judaísmo, e a princípio ele tinha aquela visão que o judaísmo, aquela fé, era para os judeus. Okay? Nesse período que nós estamos estudando, ele está lá em Tarso, ele tinha passado 3 anos na Arábia, refazendo o entendimento dele das Escrituras e do reino de Deus. Então, tanto que eu falei para vocês, provavelmente nesse período ele já está lá pregando para os gentios, nós não sabemos. Por isso é que oficialmente a gente diz que o primeiro gentio evangelizado é esse Cornélio, ok? Bom, Atos capítulo 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Lembrando, qual é a hora sexta? A hora sexta é ao meio-dia, porque a hora em Israel começa a contar às 6 horas da manhã. Então, próximo do meio-dia, ele subiu ao terraço para orar. Versículo 10. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobre ele veio-lhe um arrebatamento de sentidos. É assim que a nossa Bíblia traduz. No original grego, se vocês forem pregar, eu até sugiro a vocês, existe um Novo Testamento interlinear. Ele te mostra o Novo Testamento e cada palavra em grego e a tradução dela. Tá bom? E aqui, arrebatamento dos sentidos é tradução do grego êxtasis, né? Êxtase. Então, se você tiver uma tradução que diz que ele entrando em êxtase, alguns não gostam dessa tradução. Mas assim não é errado, até porque no original está escrito êxtase. E êxtase não é algo ruim. Êxtase significa simplesmente
que a pessoa entrou num estado de emoção forte, ela está fora daquele estado normal, tá bom? Que normalmente as pessoas andam, conversam, falam, vivem. E entrou num estado de emoção muito forte, né? Ou seja, porque Deus se manifestou a ele. O nosso tradutor, ele escolheu essa tradução de arrebatamento de sentidos, né? Ou seja, ele entrou num êxtase, é o original grego, e então os sentidos dele, audição, visão principalmente, né? Vamos dizer, ele foi arrebatado, ou seja, ele perdeu esses sentidos por um determinado momento. O arrebatamento dos sentidos, normalmente nós dizemos que ele é diferente, por exemplo, do arrebatamento físico, que João participou, experimentou no Apocalipse, que Ezequiel experimentou no Antigo Testamento. No arrebatamento do espírito, o espírito e a alma, eles saem do corpo. Deus faz um milagre para o corpo se manter vivo. Nós dizemos que o espírito e a alma saem do corpo, porque, em geral, nós pregamos que espírito e alma são inseparáveis. É o que a igreja prega. Tá bom? Então, o espírito e a alma saem do corpo para receber uma mensagem de Deus, tal. Também é diferente, claro, por exemplo, do arrebatamento físico. Filipe experimentou um arrebatamento físico, ele foi sendo visto em diversas cidades. Aí Deus leva o corpo. E também é diferente do arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja o corpo desaparece, esse corpo físico desaparece, é transformado num corpo espiritual. No arrebatamento dos sentidos, a pessoa fica, então, inerte, sem sentidos, né? Ela não vai falar nada, não vai reagir. Perdeu os 5 sentidos, vamos assim dizer. Foi o que a tradução escolheu. Okay? Então, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. O versículo 11. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual jazia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Bom, até no livro eu coloquei um comentário, você mantenha o livro aí junto da Bíblia, né? Eu coloquei esse versículo 12 e coloquei um comentário. Apesar de não haver descrição dos animais que apareceram a Pedro, está claro que foram animais considerados imundos. Uma lista de animais que não se deveria comer está em Levíticos 11, versículos 1 até o 47. Bom, então vamos citar um animal que eles não deveriam comer, que era muito comum, o porco. Então, eles não comiam. E aqui, é claro, o texto agora vai deixar claro qual é o significado de Deus estabelecer aquela simbologia dos animais imundos. É representar que havia aqui na terra homens que seriam considerados limpos, que seriam os descendentes de Abraão, e homens que seriam considerados imundos, os representantes das nações. Bom, por quê? Pense, praticamente em todas as nações, os pagãos, quando a criança nascia, ela era consagrada a alguma divindade. Lembre-se que no Antigo Testamento diz que teve reis que fizeram seus filhos passarem pelo fogo. Significava que ele tinha sido consagrado a Moloque. E isso eles faziam o quê? Era um braseiro, né? Onde ele pegava a criança e encostava as costas da criança ali naquela brasa e queimava as costas da criança toda. A criança ficava com uma marca, ele crescia com uma marca horrível nas costas, né? Mas diz a história que aquele homem, quando crescia, ele virava para outros, em qualquer discussão, qualquer uma coisa, ele mostrava, olha, eu fui consagrado a Moloque. E as pessoas começavam a respeitar aquele homem. Ele normalmente se tornava líder, né, dos outros, porque todos, ele é consagrado a Moloque. E alguns eram consagrados de outras maneiras. Em Roma, as crianças eram consagradas a quê? Todas as crianças que nasciam em Roma, eles eram consagrados a uma divindade chamada Vaticanos.
que era a divindade responsável por capacitar a criança a vaticinar, ou seja, capacitar a criança a falar. Então, no mundo pagão, todos eram consagrados. Então, eles eram imundos. É claro que Deus ele pode limpar, purificar. Nós temos no Antigo Testamento, é a regra, não sabemos se houve exceção, mas, por exemplo, Jó, ele não vivia em Israel. Ele viveu na época dos patriarcas. Talvez Jó tenha sido consagrado. E aí, mas durante a sua vida, ele teria tido um encontro com Deus e foi purificado. Então, Deus purificava gentios? Sim. Melquisedeque, ele era um jebuseu. Ele servia a Deus, era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas, muito provavelmente, ele foi consagrado quando criança. Ruth, provavelmente, foi consagrado à divindade pagã, porque ela era uma gentia. Mas também foi recebida. Raabe também. Então, acontecia. Mas o que Deus está mostrando agora é que os gentios em si, eles estão sendo purificados para receber a pregação do Evangelho, para receber a mensagem de salvação. E, em especial, está anunciando que essa é a era dos gentios. Por quê? O Pentecostes, que é o quarto tempo determinado por Deus, lá de Levítico 23, ele indicava exatamente a salvação dos gentios. Então, é isso que Deus está mostrando. Aqueles animais imundos, eles tinham uma simbologia. Deus precisava instruir os homens. Agora, ele está precisando instruir o apóstolo Pedro. Então, agora ele usa aquela simbologia que ele instituiu no Antigo Testamento. A própria simbologia do sacrifício de animais. Aquela simbologia era temporária. Ela simbolizava a morte do Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Por isso que aquele sacrifício foi abolido. Bom, então, prosseguindo, Atos capítulo 10, versículo 13, diz: E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Levanta-te, mata e come, né? E eu comento no livro, era uma ordem que afetava diretamente a lei do ritual judaico, que proibia comer animal imundo. Okay? No versículo 14, que eu coloquei no livro também, mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E eu comento, Pedro percebeu que a visão vinha do Senhor, mas se recusou a comer. Ele certamente pensou que era uma aprovação, né? A resposta de Pedro mostra como ele ainda estava ligado ao judaísmo. Para um israelita abandonar os rituais judaicos era muito difícil, mesmo em se tratando de um israelita cristão. Jesus havia ensinado que o que entra pela boca vai ao organismo e é lançado fora. Então já era para eles terem entendido que aqueles animais também não tinham proibição de comer ele. Então, por exemplo, hoje nós podemos comer carne de porco? Podemos. Mas, normalmente, eu, por exemplo, evito por uma questão de saúde, porque a ciência diz que é uma carne perigosa. É uma carne, né, que ela pode ser saborosa, mas é uma carne perigosa por conta de bactérias. Ainda tem gente que come ela mal passada, né? Okay? O apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro, principalmente Romanos, né, sua epístola aos Romanos, capítulo 14, que não tem nenhum problema você comer a carne desses animais. Aquilo era uma simbologia. Agora que se cumpriu o ensinamento divino para mostrar que os gentios não eram mais imundos, então também você entende que comer aquela carne, seja de porco ou de outro animal, não é pecado. O versículo 15 diz, né, da segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum
ao que Deus purificou. E eu comento aí no livro. Pedro ainda não compreendia que a lei havia sido dada como um símbolo, para que o homem não fizesse nada que o contaminasse. Jesus havia ensinado isso a todos os apóstolos, mas vemos que Pedro não havia compreendido. Bom, antes até de ler esses versículos aí da palavra de Jesus, eu quero citar um exemplo. Teve uma Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, uma grande Assembleia de Deus, que certa vez, apresentando como candidato ao ministério, um pastor que tinha um candidato, né, que ele sofreu um acidente e perdeu parte do braço. E teve outros obreiros que discordaram da apresentação dele ir ao ministério. Pode até citar o nome, um pastor conhecido, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele presidiu a Assembleia de Deus de Cordovil por muito tempo. E pessoas que discordaram, né, da apresentação dele ao ministério, usaram a lei do Antigo Testamento que dizia que o sacerdote não podia ter defeito físico. Ora, é mais uma simbologia que o cristão toma como literal. A simbologia de não ter defeito físico significa que o ministro não deve ter um defeito no caráter. Não é que ele seja perfeito, ele pode falhar, mas se ele tiver assim, uma deformação no caráter, pessoa que mente rotineiramente, não? Ele então não pode ir ao ministério. Ou outro exemplo qualquer, tá bom? Então nós temos que conseguir diferenciar. A simbologia do Antigo Testamento, ela era uma lição para a igreja, para o mundo espiritual, mas ela não deveria ser seguida, não deve ser seguida à risca pelos cristãos. E o que nós estamos vendo é que existiam judeus neste período que eles viam o cristianismo como uma continuação do judaísmo, ou como uma corrente do judaísmo, ou como uma seita do judaísmo, como alguns chamam. Ok? Bom, eu coloquei aí um texto, né, que Jesus ensinou sobre esse tema, Marcos capítulo 7, versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. O que Jesus está dizendo? Que você comer carne de porco não pode te contaminar. Uma vez me perguntaram se é pecado comer chouriço. Eu falei assim, rapaz, aquele negócio, eu nunca consegui nem pensar em comer aquilo, né? Porque diz que é o sangue, eles deixam sangue ali, né? Para mim é até uma nojeira, sabe? Até uma nojeira. Mas assim, dizer que é pecado, nós não podemos dizer que é pecado, porque Jesus Cristo disse, né? O que você come não te contamina, está bem claro. Ó, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Então, se você comer carne de porco, até se você comer carne de porco mal passada, pode você ser contaminado fisicamente. Pegar uma bactéria ali, mas espiritualmente, que é o que nós estamos tratando aqui, a carne de porco não vai te contaminar. Ok? Então, o apóstolo Pedro, que ouviu esse ensino de Jesus, já era para ele saber que comer animais que estão listados como animais imundos, não vai contaminar o homem, espiritualmente falando. Okay? O homem não se torna imundo. Jesus prossegue, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Ou seja, todo alimento que você come, ele não te contamina. Então,
A pessoa que me perguntou sobre chouriço, falei, olha, pelas palavras de Jesus, pelas palavras do apóstolo Paulo, nós não podemos pregar que essas coisas nos contaminam. Mas eu sei que algumas Assembleias de Deus, alguns pastores da Assembleia de Deus, diz que se a pessoa comer chouriço, ela está em pecado e ela é até disciplinada. Bom, seguindo essas palavras de Jesus aqui, não, ela não está contaminada, tá ok? Pois bem, prosseguindo, o versículo 17, a nossa tradução, ela diz o seguinte: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Bom, um comentário aqui, esse estando duvidando, né? Bom, vou ler primeiro aqui o comentário do livro, diz: Pedro precisa interpretar corretamente o significado da visão. Saulo havia se convertido recentemente e havia se isolado na Arábia para reestudar o Antigo Testamento e ter a interpretação correta do significado da lei. Regras literais para simbolizar regras espirituais. Esse é o significado. O apóstolo Pedro precisava entender isso. Agora, comentar sobre aquele termo duvidando. Esse termo ele não é bom para a tradução, tá ok? A melhor tradução, segundo o dicionário Strong, para a palavra que é diaporeo. Essa palavra seria perplexo, estando perplexo. Estando Pedro perplexo, ou seja, ele está perplexo. Perplexo significa assustado, atônito, né? Pensando, né, sobre aquela visão. E ainda querendo entender. Mesmo ele tendo aprendido de Jesus, em algum momento ele ainda não consegue entender o significado. Mas não significa literalmente que ele está duvidando da revelação, que aí, colocar ali a palavra duvidando, pode ser que ele esteja duvidando da revelação, ou duvidando até da ordem. Então, é melhor a tradução perplexo, ok? Bom, o comentário no livro diz: Pedro parece ainda estar com um véu sobre o seu coração, ainda que parcial. Não conseguia ver toda a separação entre cristãos e o judaísmo. Em 2 Coríntios 3,15, o apóstolo Paulo escreve: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Essa expressão ela é usada para descrever uma dificuldade de entendimento, que os judeus continuavam tendo essa dificuldade de entendimento. Paulo entendeu essa simbologia e a descreveu em Romanos 14, versículo 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então ele tá dizendo, se alguém acha que não deve comer, então não coma. Cada um esteja seguro no seu próprio ânimo. Se ele está dizendo, né, que é indiferente, e aquele que come para o Senhor, o apóstolo Paulo, ele teve um entendimento daquela simbologia do Antigo Testamento. Né? Podemos dizer que, a princípio, o conhecimento que o apóstolo Pedro tinha das Escrituras era limitado. Dificilmente o pobre ele tinha uma cópia de um livro do Antigo Testamento que fosse com ele na sua casa para poder ler como nós temos hoje uma cópia da Bíblia. Era muito difícil. Saulo de Tarso tinha, entender que ele escreve a Timóteo, traga-me os pergaminhos, mas um pergaminho era muito caro, irmãos. Não, porque uma cópia do livro de Isaías
ele demora 6 meses para ser feito. Naquele tempo, né, que era escrito em pergaminhos, em peles de animais curtidas. E é claro, a pessoa que fez aquela cópia, ela vivia de fazer essa cópia. Então, ela fazia isso para ela se sustentar. E ela vendia. Então, quanto seria vendido um trabalho de 5, 6 meses? Era muito caro. Então, o apóstolo Pedro, ele, muito provavelmente, ele dependia de ir à sinagoga para ouvir leitura da Bíblia. E fazia isso provavelmente todo sábado. Mas é diferente você depender da leitura e da explicação de fariseus, de levitas, de sacerdotes, ou você ter a Bíblia nas suas mãos. Ok? Pois bem, no versículo 18, e chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se ele morava ali, né? Nesse versículo 18. E o versículo 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Aí eu coloquei esse versículo aí no livro também, e pensando Pedro naquela visão. O Espírito Santo deu ordem a Pedro para que acompanhasse os varões, para que os varões que lhe haviam sido enviados. A lição da visão do lençol com animais comuns e imundos mostrados a Pedro era: não existe diferença entre os gentios e judeus diante de Deus. E agora, em especial, estão vivendo a era dos gentios, a era da igreja. Pedro é enviado por Deus a um centurião chamado Cornélio. Cornélio era um oficial do exército romano que comandava normalmente, como diz, 100 homens. Ok? Tudo indica, eu coloquei um mapa aí também para vocês poderem ver aonde estava Jope, onde estava Jerusalém, onde estava Cesareia, digo, a distância mais ou menos que Pedro teve que caminhar. Então era a distância maior do que de Jerusalém a Jope. E comento abaixo. Tudo indica que Cornélio havia conhecido a Deus através do judaísmo. Esse centurião era um homem temente a Deus e recebeu uma revelação para que ele enviasse mensageiros a Pedro. Deus vai preparando o caminho diante dos missionários de Deus. Irmã Rafaela levantou a mão. Pode falar, irmã. Você estava falando sobre o especial. Fica à vontade para perguntar, tá? Tá. E na questão que nós estamos estudando, né, você falou dessa parte que a gente estudando, né? E na verdade ele pode ser interpretado. Daí eu fui correndo para pegar a minha outra amiga, que até falei com o senhor, né? A NVI, né? A NVT, perdão. E na NVT, ela já vem escrito, né, perplexo, entendeu? Depois eu vou até estar comparando com outras versões, né, mas eu até deixei aqui anotado, porque isso foi interessante. Se você for ver, é uma diferença bem, um pouco bem diferente, né? Bem diferente. Duvidando para perplexo, porque duvidando pode, numa caixinha, anotamente para uma caixinha surpresa, e a gente pensa em várias coisas, a gente pode estar indo muito mais longe, e a pessoa pode ter o entendimento de uma outra coisa, né? Até de incredulidade, né? Exatamente. Então, por isso que eu recomendo mesmo a vocês, vocês terem um dicionário grego. Se eu pudesse, assim, alguns textos, eu até falo para vocês, eu tinha um projeto de fazer uma tradução bíblica, sabe?
que eu chamo normalmente de Bíblia de Elohim. Todo versículo que eu encontro na Bíblia, que ele precisa, assim, às vezes de uma correção, um acerto, eu destaco esse versículo, né? Entendeu? Por exemplo, lá em Levítico 23, se você pegar na sua Bíblia, Levítico 23, no versículo 1, até os irmãos aí, se quiserem aproveitar esse exercício, olha, eu vou abrir aqui Levítico 23. Vou ler o versículo 2, se você quiser ler na sua Bíblia. Na minha tradução, na versão corrigida, está assim, olha. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Dependendo da tradução, eu tenho um programa de computador que eu fiz aqui que tem várias traduções. Por exemplo, a versão revisada traz as festas fixas do Senhor. Então, como é que está aí nessa sua tradução NVT, como é que está esse versículo 3, esse versículo 2? Levítico 23, 2, né? Isso. Está escrito assim: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, essa tradução também não está boa, ela está, eu vou considerar até pior, né? Porque aqui o termo solenidades é o termo hebraico moadim, e ele não deve ser traduzido nem por solenidades, nem por festas. Nessa tradução que eu faço, que eu estou fazendo, não sei se eu vou conseguir terminar ela, mas eu traduzo assim, olha, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: os tempos determinados de Yahvé que convocareis serão santas convocações. Estes são os meus tempos determinados. A palavra moadim significa tempos determinados. E não tem nenhuma tradução que traduza certo. São por palavras assim que acaba que eu comecei a fazer essa tradução, né, para poder botar o máximo fiel às escrituras, porque essa palavra, tanto que ela, por exemplo, ela determina, o primeiro tempo determinado, quando você vai lendo, é a Páscoa. Determinava o dia e a hora da morte de Jesus. Então, o significado é tempos determinados. E eles traduzem por festas, solenidades, e não é. O certo é tempos determinados. Tá certo? Então, existem muitas diferenças nas traduções. E tempos determinados, né? É a palavra hebraica moadim. Moadim? Isso. Você estava naquele seminário que eu fiz lá na tua igreja, né, daquele livro... Igreja. Na sua antiga igreja, né? 2000 anos da morte de Jesus. Naquele seminário eu falei sobre esse versículo, né? Nesse livro eu explico sobre esse versículo. Se vocês quiserem, até esse livro ele está à venda lá na Amazon. Depois eu vou passar para vocês. Eu tenho, eu comprei esse no livro que o palestrou lá. Isso, então. Essa expressão, Leruach Rayon, né, essa expressão que eu utilizei aí, explicando até que o presbítero Vladimir perguntou, né, essa expressão, ela está explicada também lá no livro, tá certo? Deixa eu ver aqui.
Olha, eu vou colocar lá no grupo de vocês, quem quiser comprar o livro da Amazon, é para você ler no celular, você pode ler no celular, tá bom? Ou naqueles e-book da Amazon, ok? Você pode ler no celular ou no e-book da Amazon. E ali você também tem todos os meus livros lá na Amazon, entendeu? Nesse livro eu explico tanto o Leroy Rayon quanto a palavra Moadim, ok? Bom, vou prosseguir então. Bom, vamos prosseguir agora lendo Atos capítulo 10, versículo 20. Porque aí vem uma nova ordem, né, do anjo que diz: levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Agora você veja, aqui tem um outro problema de tradução. A palavra aqui, duvidando, é diacrino, não é duvidando, é discriminando. Ou seja, não discriminando, ou seja, não discrimine os gentios. Por exemplo, na Bíblia de Elohim, eu traduzo: levanta-te, desce e vai com eles, sem discriminar, porque eu os enviei. Por quê? Porque um judeu, ele nem andava com gentio. Bom, tem um gentio aí batendo na porta, ele olha, ele fingia que nem tinha ninguém na porta batendo. Não tem ninguém aqui batendo na porta. Ouvi um barulho, pensei que tinha alguém, mas não tem ninguém aqui. Era uma coisa horrível. Assim, não, vamos caminhar comigo. Ele nem andava com o gentio. Então aqui, na verdade, essa palavra diacrino, ela é melhor traduzir por discriminar. Ou seja, sem discriminar. Levanta-te, desce e vai com eles sem discriminar, porque eu os enviei. Okay? O versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Bom, repetindo aqui o que eu sempre digo a vocês, muito provavelmente esses homens, quando eles vieram falar Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, provavelmente eles usaram ou o nome, ou Adonai, ou Elohim, ou até Yahvé, que nós sabemos que hoje os judeus eles não gostam de utilizar, mas eles estão errados. Porque é claro que você deve utilizar o nome de Deus. Seria o mesmo que nós cristãos não usarmos o nome de Jesus. Eles dizem: nós não usamos o nome de Yahvé porque é um nome santo. Alguns dizem que a gente não tem certeza da pronúncia. O nome Jesus também, a gente não tem certeza da pronúncia. Pode ser Jesus, pode ser Joshua, pode ser Yeshua, pode ser Josué. Bom, mas qual a pronúncia que nós conhecemos na história? Então, Jesus, essa foi a pronúncia que se desenvolveu na história. Nós estamos nos referindo ao Filho de Deus, a Jesus. Tá bom? Então, eles poderiam ter usado até o nome Yahvé. O versículo 22, ele diz, versículo 23. Então, chamando-os para dentro, era outra coisa que um judeu, um israelita não fazia, né? Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Né?
E aqui aproveitar nesse ponto, né, o fato dele falar com eles e recebê-los em casa. Essa atitude dos judeus gerava perseguição, gerava ódio dos gentios, né? Tá bom? Porque você não pode andar com um gentio? Não, vocês são imundos. Você não pode me receber na tua casa? Não. Então você pode ir lá em casa? Não, também não vou na tua casa, não. Então era que eles chamavam de um padrão de santidade, ficar afastado dos imundos, que não deveria ser assim. Eles deveriam evangelizar, né? O fato deles serem imundos, na simbologia, era para os judeus evangelizarem e se aproximar deles, ok? O versículo 24, ele diz: e no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos, ou seja, ter uma revelação daquela, apareceu um anjo para ele. Era algo significativo. Certamente as pessoas conheciam a aproximação dele com o Deus de Israel. Vou definir assim. Tá bom? E ele agora convidou todos, olha, eu agora recebi a visita de um anjo, então essa minha aproximação está confirmada. Esse é o Deus verdadeiro. Porque eu sempre falo para vocês, se for comparar com o Deus dos romanos, o Deus dos romanos era uma coisa horrível. Os cultos, né, envolviam até relações sexuais com mulheres que eram consideradas prostitutas sagradas. O culto pagão era uma coisa horrível. Vinha aquelas pessoas possessas de demônio falando com eles, como se fossem pessoas que tinham recebido a divindade. Então, o culto pagão, ele era um culto assustador. E já quando você vê um culto, né, que não tinha aquelas possessões demoníacas, aquilo certamente atraiu Cornélio, né? Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O trato que eles tinham com os sacerdotes pagãos era normalmente de reverenciá-los, né? Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Então, observe no livro que eu coloquei em comentário. Pedro demonstrou diante de Cornélio que entendeu bem a mensagem de Deus. Os gentios não eram imundos. Eles também poderiam ser salvos. Jesus os purificou. Okay? Por isso, no versículo 28, eu coloquei no livro, diz: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, ele já aprendeu essa mensagem. Ele aprendeu essa mensagem. E diz: pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Então veja que ele faz referência à hora 9. Então ele entendia que essa era uma hora especial para Israel. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor,
junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pois bem, agora o próximo texto nós vamos analisar o sermão de Pedro, que vai ser o 6º sermão que Pedro faz no livro de Atos, né? Então, eu vou deixar agora para a semana que vem, já são 9h30, vamos dar